A galera aí que ainda não me conhece aí, eu sou o Wagner, sou criador, idealizador do canal Bizu com Vagnão e da página do Instagram também. Sou especialista na área de concursos da PMSP porque eu já fiz diversas provas da PMSP, tanto de soldado quanto de oficial, e já fui aprovado. Só jogar o meu nome no Google aí. Então, o Google aí, vocês vão ver aí as minhas aprovações, não somente na prova objetiva, mas em todas as etapas, no TAF, no exame psicológico, na parte do exame de saúde, na entrega da documentação, investigação social. Porém, eu não tomo posse porque eu não tenho esse objetivo de entrar na PM, mas a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma grande instituição a qual eu prezo muito. Inclusive, eu preparo a galera para poder ter um bom desempenho, passar na prova e conquistar a tão sonhada farda, beleza? Professor Tavares, professor Rodinei, igual mencionei anteriormente, eles foram meus professores, ainda continuam a ser, e eles desempenham um trabalho muito bacana, tá? Na internet, nos cursinhos preparatórios, uma vasta experiência, muito know-how, muita propriedade, e eu consegui ter muita bagagem através deles. Então eu venho aqui para compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, da minha expertise, do meu empirismo através dessas provas. Beleza, galera? Então eu vou ser o mais dinâmico possível nessa revisão aqui que eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí no chat, beleza? A nossa equipe está aí do suporte para dar todo apoio. E eu vou disponibilizar também um cupom de desconto para o nosso guia estratégico, um e-book completo com todo o material de revisão da prova de soldado da PMSP, para quem vai fazer tanto agora no domingo, no dia 24, mas também para quem vai estar fazendo essa prova no segundo semestre, que provavelmente deve ser em outubro, beleza, galera? Outra coisa também, em breve a gente vai estar lançando a turma de revisão do Barro Branco e inclusive também o e-book. Então aí já notícia quentinha de última mão para vocês aí, beleza, galera? Então vamos lá. Bom, vamos começar falando um pouquinho de português. Português é uma matéria de extrema importância, assim como matemática. A gente não pode negligenciar nenhuma matéria, geografia, história, administração pública, informática e redação. Mas português tem um grande peso por ser o maior número de questões. E galera, de certa forma, português vocês conseguem gabaritar, né? A gente sabe que matemática é o calcanhar de Aquiles de muitos alunos, mas é que vocês não tiveram uma base boa, não aprenderam da forma correta, né? Então, eu tive esse privilégio, tanto com o professor Tavares quanto com o professor Borges, de ter essa base muito boa aí para poder ter um bom desempenho na parte de matemática, de geografia, de história, de português, etc. Beleza, galera? Bom, vou dar início aqui. Galera, português aqui, eu vou estar fazendo um brainstorm aqui para vocês, tá? Basicamente, opa, deixa eu voltar aqui. Basicamente, quais são os assuntos mais recorrentes, tá? Então, vou colocar aqui para vocês os assuntos mais recorrentes, beleza, galera? A letra não tá 100% aqui, mesa digital sempre um pouquinho difícil, tá? Então, vamos lá. Galera, com 46% a gente vai ter interpretação de texto, tá? Então, interpretação de texto é de suma importância para que vocês tenham um bom desempenho, tá? Depois a gente tem aqui com 18%, tá, galera? A parte aqui que vai envolver concordância verbal e nominal, beleza? Seguido aqui também de conjunção com 11%, tá? Depois a gente tem 10% com pronome, que vai envolver aqui, galera, a parte de colocação, ok? Pronominal, que é situação de próclise, de mesóclise e de ênclise. Não vou confundir a galera que está estudando para o Barro Branco com as fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase, beleza? E a gente tem aqui 8%, que vai ser a parte de pontuação, e 7% outros, tá? Lembrando que pode cair questões como de advérbio, tá? A gente pode também cair questões de preposição ou de figuras de linguagem, então a gente deixa esses outros aí que dá em média 7%. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, primeira questãozinha, interpretação de texto, vai ter um texto na prova de vocês, tá? Quando a gente tiver, galera, um texto que eu falo que é imagem, tá? Pode ser uma charge, tá? Pode ser uma anedota, que seria uma piada, tá? A gente tem que fazer uma análise tanto verbal, tá? Quanto uma análise não
verbal, ok? O que seria verbal, galera? A própria frase, a oração, o que vai estar escrito, beleza? E não verbal, a gente vai olhar a imagem, tá? E a gente faz um aspecto, tá? Fisiológico, tá? Da imagem. O que essa imagem representa? Qual o sentido que ela está passando, beleza? Então vamos lá. Tem uma mãe aqui que provavelmente dá uma ideia que está conversando, né? Filho, cadê você, né? Algumas mensagens deixam marcas eternas. E aí o filho, né? Tô dirigindo, mãe. Aí tem um hashtag se dirigir, não digite, tá? Maio amarelo, né? Atenção pela vida. E aí tem aqui, né? Essa sociedade brasileira aqui que fala sobre essa questão do trânsito, enfim, beleza? Vamos lá. O cartaz chama atenção para o fato de que, galera, quando a gente for analisar as questões, a gente vai primeiro no comando da questão. E a gente tem que tentar, galera, eliminar, tá? Eliminar alternativas absurdas, ou que a gente também chama de distratores, tá? Que dá a ideia do que, galera? De distrair, tá? De fazer com que a atenção de vocês seja dispersa, tá? Então vamos lá. O cartaz chama atenção para o fato de que, vamos lá. Enviar mensagens pelo celular enquanto se dirige pode provocar acidentes? Opa! Falou bastante coisa no cartaz. Pô, vou manter essa daqui. B. É importante que os pais estejam informados sobre o paradeiro dos filhos? O texto está falando disso? De certa forma sim, mas não necessariamente, porque ele está falando sobre não dirigir, de acidente, então não é. Os traumatismos mais graves são resultados de acidentes de trânsito. O foco nem é isso, tá? Aqui, provavelmente ele quebrou a perna aqui, né? Tá de muleta, mas a gente não pode falar que é resultado de trânsito, eu tô generalizando, então não. D. Dirigir após usar o celular é um comportamento perigoso que deve ser evitado? Ele até fala sobre essa questão aqui, né? Ó, dirigir após usar o celular. Na verdade, galera, após usar o celular, beleza, você vai dirigir. O problema é utilizar o celular enquanto dirige, tá? Então também não é. E a letra E. Os jovens são as principais vítimas de acidentes do trânsito. Galera, apesar de a mãe estar falando com o filho, a gente não sabe a idade, não sabe se ele é adolescente, não sabe se ele é idoso, tá? Então, a gente não pode generalizar. Então, portanto, a nossa alternativa correta vai ser a letra A, beleza? Bom, e aí como a gente resolve questões de interpretação de texto, dando os bizus aqui para vocês, beleza, galera? Identificar o tipo de texto, tá? Determinar se o texto é narrativo, se ele é descritivo, se ele é argumentativo, se ele é expositivo. Destacar informações importantes, tá? Então a gente sublinha, destaca informações cruciais enquanto lê, como o nome de pessoas, datas, lugares, eventos principais, argumentos chaves, tá? A análise do texto, considerar o contexto geral do texto, tá? Isso vai incluir o que, galera? Que a gente chama lá do Aristóteles, né? Filósofo grego, que ele falava sobre a questão da dedução, tá? Que é o que? A gente conseguir fazer uma análise lógica a partir das premissas que a gente tem, beleza, galera? Então, praticar a inferência, beleza? Que é o que eu acabei de falar. Muitas vezes, né, que é o silogismo, tá? Então, é o silogismo de Aristóteles. Depois vocês pesquisam sobre isso. Que é o que, galera? Nada mais do que a inferência, que ele fala que a partir de duas premissas você chega à conclusão, tá? Muitas vezes você precisará fazer inferências com base no texto. Isso envolve extrair conclusões ou interpretar informações que não são explicitamente declaradas, tá? É uma grande dificuldade da galera hoje no Brasil, né, é interpretar textos, tá? Às vezes a gente pega com textos isolados, cortes de vídeos, tá? Então é importante a gente fazer essa análise aí, tá? No aspecto macro, beleza? Bom, e a gente chegou na nossa resposta correta, que seria a letra A, enviar mensagens pelo celular enquanto se dirige, tá? Pode provocar acidentes, beleza? Então, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem aí no chat aí, vocês vão mandando, beleza? Bom, vamos adiantar aqui, galera, para a gente ir para a próxima questão. Vou dar uma olhada aqui no chat se alguém mandou alguma coisa aqui, para a gente poder mandar a marcha aí, beleza, galera? Bom, vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula aqui, beleza? Bom, vamos avançar aqui, galera. Nossa próxima questão não seria diferente a partir de interpretação de texto, tá, galera? Então vamos lá. Interpretação de texto. Então vamos pegar aqui. Galera, o que a gente vai ter aqui, tá? Um texto.
Então, antes de a gente ler o texto, a gente vai fazer o quê? Ler o comando da questão, tá? Ó, a notícia permite entender que na China será proibido, tá? Essa, galera, é a forma mais prática, a forma mais dinâmica e que vocês vão conseguir, né, utilizar o princípio da economicidade de tempo, ou seja, economizar o tempo de vocês na prova. Vocês vão ler o quê? As alternativas, tá? Ó, envolver as celebridades em escândalos, visando-se a preservação da imagem delas e também a ordem social. Enriquecer ou possuir alguns prazer extravagante, visando-se a diminuição do número de famosos no país, beleza? Letra B. Letra C. Utilizar a internet para conhecer as celebridades, visando-se a extinção das redes sociais no país. D. Cultuar as celebridades, visando-se ao entendimento, às leis e à manutenção da moralidade social. E a letra E. Manifestar comportamento ético nas redes sociais, visando-se a promoção das celebridades na internet. Galera, um bizu que eu dou para vocês. Quando a gente vê certos advérbios como sempre, nunca, tá? A gente sempre duvida porque generalizações são complicadas na prova, tá bom? Então, vamos lá, galera. Eu vou pegar aqui para vocês, né? Continuar aqui. Então ele fala assim, ó, fazendo a leitura aqui do texto, ó. A China quer colocar um fim ao governo, né? E define como cultura de celebridades. Para isso, prepara um arcabouço legal a fim de boicotar artistas que transgrediram a moralidade social. O escritório da Comissão Central de Assuntos do Cyberespaço anunciou em uma circular que vai proibir atos irracionais de idolatria na internet. O texto é recheado de adjetivos e crítica à estética anormal de celebridades, responsáveis por deteriorar valores dominantes da sociedade chinesa. Além disso, reguladores prometeram criar uma lista de celebridades envolvidas em escândalos vulgares e histórico de comportamentos antiéticos. Histórias não comprovadas sobre artistas ou atos irracionais de idolatria, entre outros conteúdos, serão proibidos na internet, reportou a agência de notícia oficial Xinhua. Famosos também estão proibidos de ostentar riqueza ou prazeres extravagantes nas redes sociais, beleza? Então a gente tem um textinho aqui, beleza, galera? Então vamos lá, a notícia permite entender, galera, que a China será proibido envolver as celebridades em escândalos, visando-se a preservação da imagem delas e também da ordem social? Com certeza não, ele faz uma crítica à estética e à idolatria das celebridades. Enriquecer ou possuir algum prazer extravagante, visando-se a diminuição do número de famosos no país? Pelo contrário, ele fala sobre essa questão da ostentação que não deve, né, ser divulgada, ser continuada, tá? Ser perseguida pelas pessoas. C. Utilizar a internet para conhecer as celebridades, visando-se a extinção das redes sociais no país. Não falou sobre a extinção das redes sociais, tá? Então, elimina, beleza? Letra D. Cultuar as celebridades, visando-se ao entendimento das leis e à manutenção da moralidade. Então, ó, o que vai ser proibido? Cultuar as celebridades, porque ele fala sobre isso, visando-se ao entendimento das leis e à manutenção da moralidade social. Ok, pode ser. Próxima questão. Manifestar comportamento ético nas redes sociais. Ok, visando-se a promoção das celebridades na internet. Galera, a primeira parte está correta, mas não vai visar, né, a promoção das celebridades. Então também está errado. Portanto, a gente chega nessa outra questão alternativa, letra D. Beleza? D de Deus aí. Então vamos lá. Então aqui ele dá a alternativa correta pra gente, beleza, galera? E a gente vai avançar aqui para mais uma questão, beleza? Bom, questão de concordância verbal e nominal cai na prova de vocês, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Ele vai dar esse trecho pra gente aqui, ó. Lembrando que todas essas questões, galera, a gente tirou da provas anteriores de soldado, tá? Assinale a alternativa que reescreve a passagem. Que ela mesma ficasse admirada, ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria, de acordo com a norma padrão de emprego de pronome, concordância verbal e nominal. O que a gente tem que lembrar, galera? Que o verbo, ele vai concordar com o sujeito em gênero, em número e em pessoa. Beleza? Então o verbo ele concorda com o sujeito, tá? Então vamos lá. A frase é essa, ó, que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria, ó. Então, ele quer que a norma culta de concordância esteja correta, ó. Então vamos pegar aqui, galera, para a gente fazer essa análise aqui, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat aqui, a princípio não tem nada. Vamos dar prosseguimento aqui,
beleza? Então vamos lá. Galera, ó, que eu mesmo ficasse admirada, ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para mim próprio. Tá vendo, galera? Ó, que eu mesmo ficasse admirada, né? Que eu mesmo ficasse admirado, ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para mim próprio, tá? Então aqui ele misturou aqui a questão do gênero, né? Então tá errado. B, que nós mesmos ficássemos admiradas, ouvindo as próprias risadas, e depois repetíssemos para si próprios. De novo, confusão de gênero. Que nós mesmos ficássemos admirados, tá? C, que nós mesmos ficássemos admirados, ok? Ouvindo o próprio riso. E depois repetisse para nós próprios. Aqui, ó, concordância do verbo. Depois repetíssemos para nós próprios, tá? Então também tá errado. Letra D, que eles mesmos ficassem admirados. Precisa concordar, não tá? Ouvindo os próprios risos e depois repetisse para si próprios. Mesma coisa, concordância tanto verbal quanto nominal. Então tá errada. E a alternativa correta é a última que sobra, que elas mesmas, ok, ficassem admiradas. Então admiradas está concordando com elas. Ouvindo as próprias risadas, tá? E depois repetissem para si próprias, beleza? Então perfeito aqui, alternativa letra E. Ok, galera? Bom, e aqui ele explica um pouco sobre a questão de concordância verbal, refere-se entre o verbo e o sujeito em número e pessoa, ou seja, o verbo deve concordar com o sujeito em número, tá? Então é singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, tá? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, né? Sujeito composto vai concordar quando a oração subordinada, sujeito indeterminado, enfim, tá? Concordância nominal, os adjetivos e os pronomes e também o numeral vão concordar sempre com o substantivo, que vai ser o núcleo mais importante. Ok, galera? E a gente chegou na resposta aqui, que foi que elas mesmas ficassem admiradas, ouvindo próprias risadas, e depois repetissem para si próprias, ok? Bom, alguma dúvida aqui? A galera não mandou nada aqui, show! Vamos para mais uma questãozinha aqui, que a questão aqui é a parte de crase, beleza, galera? Então vamos lá, vamos para a nossa questãozinha aqui de crase aqui. Segura mais um pouco, galera, tá acabando, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Ele pergunta aqui, ó, o acento indicativo de crase está empregado corretamente, tá? Galera, esse acento indicativo de crase, né, que a gente chama também de acento grave, tá? E a crase é o fenômeno do artigo a mais a preposição, tá? Beleza? E aí a gente vai ter os casos onde ocorre crase, a gente tem os casos quando não ocorre crase, beleza? E assim sucessivamente, ok? Então vamos lá, ó. O personagem evita considerar a internet responsável por suas atitudes. Qual o bizu? Galera, se pegou uma questão difícil e você não está conseguindo desenvolver, o que você faz? Você pula a questão, tá? Como o professor Tavares falou, o professor Rodinei. Por quê? Não faz sentido você ficar brigando por uma questão que você não sabe, você não vai acertar, você vai perder tempo. E tempo na prova é importante, beleza? Então pula. Outra coisa, tenta eliminar as alternativas absurdas, tá? E não procurar a resposta correta de uma vez, tá? Então, ó, o personagem evita considerar a internet responsável por suas atitudes. B, o personagem reconheceu que já tinha uma propensão a jogar o tempo fora. C, o personagem tinha um comportamento indiferente a qualquer influência da internet. D, o personagem refere-se a uma maneira de se portar com relação ao tempo. Letra E, o personagem revelou a pessoa com que conservava, né, que jogava o tempo fora. Galera, vamos tentar aqui caçar e já sair eliminando as alternativas que a gente olha assim e fala, meu, essas alternativas aqui, ó, elas são absurdas, tá? Porque tem alguma coisa errada. Bom, a primeira coisa, galera, é que a gente não coloca crase diante de um pronome indefinido. Então já tá errado, tá? Opa, a gente também tem outro pronome definido aqui. Então já eliminei duas, beleza? A gente não coloca crase diante de verbo, tá? Propensão a jogar, beleza? Jogar o tempo fora também. Ou seja, a gente eliminou três alternativas, né? Então, de 100%, eu já eliminei 60%, ou seja, eu fico em 40%, tá? Bom, vamos lá. O personagem evita considerar a internet. Então, a gente vai precisar da regência do verbo considerar, tá? Quem considera, considera a alguma coisa, considera algo, né? Quem considera, considera algo. Eu considero você, considero ele. Então, não vai ter aqui esse artigo, tá? E a gente chega na letra E. O personagem revelou a pessoa com quem conservava que jogava o tempo fora. Então, o verbo revelar. Quem revela, revela algo a alguém. Então, revelei algo à pessoa. Pessoa vai ser uma palavra feminina. Então,
acaba exigindo aí a preposição junto com o artigo e a gente chega em crase, a letra I, beleza? Então, vamos lá, galera. E aí que a gente sabe, né? Preposição mais artigo A vai dar o acento grave e o fenômeno é a crase, tá? Quando a gente usa palavras femininas, tá? Indicação de horas, expressão à moda de, locuções femininas, antes de pronomes demonstrativos, tá? Não indefinidos, e pronomes demonstrativos, tá? Com valor. Uso facultativo, pronomes possessivos femininos, nomes próprios femininos, depois de preposição. Galera, a gente nunca usa a crase diante de verbo e palavras masculinas, tá? E tem um bizu, né, do verbo ir. Quem vai a, volta da. Crase a. E aí tem o quem vai a, volta de, crase para aqui, tá? O bizu que eu aprendi lá no cursinho lá com meus excelentes professores de português aí, tá? O professor Marcelo, Félix, um grande abraço aí para vocês. Beleza, galera? Tá? Então aqui mais um bizu para vocês aí, show? Então a resposta correta ficou a letra E, o personagem revelou a pessoa com quem conversava, galera, que jogava o tempo fora, ok? Galera, vamos para mais uma questãozinha de pontuação, tá? Então a gente vai ter lá, galera, os símbolos, né? Então tenho 2 pontos, eu tenho reticências, eu tenho interrogação, eu tenho exclamação, beleza? Eu tenho o ponto com vírgula, eu tenho a vírgula que é extremamente importante, tá? Então tudo isso daí é importante para vocês aí. Mandar aqui no chat. Ó, galera, vai ficar salva a live, tá? Então, o conteúdo de matemática vai estar aí para vocês aí, beleza? Deixa eu pegar aqui. Vamos para a próxima questão aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha no chat de novo, beleza, galera? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui essa questão aqui, vamos mandar marcha, tá? Galera, uma passagem de texto que permanece correta, tá? Após o acréscimo da vírgula, tá? Um bizu, galera, a gente não separa, tá? Não separa sujeito, verbo, objeto barra complemento, beleza? Então vamos lá. Falo também da cultura pop que faz a cabeça dos jovens do mundo. Outro bizu também. Toda vez que eu deslocar qualquer palavra, qualquer elemento ou estrutura da oração, a gente tem que virgular. Então vamos lá. Falo também da cultura pop que faz a cabeça dos jovens do mundo, tá? Então, eu falo, sujeito deles inicial, quem fala, fala algo. Falo também sobre o quê? Da cultura pop que faz a cabeça dos jovens. Não posso separar, então tá errado. Ó, depois dessa primeira mudança, encarei mais umas tantas, né? Então, eu encarei. O que eu encarei, né? Ó, o que eu encarei, né? Dessa primeira mudança, eu encarei mais umas tantas. Tá vendo, galera, que a construção, ela tá muito invertida aqui, sabe? Tá meio bagunçado aqui, então você não consegue achar aqui um parâmetro, né? Então, ó, e se depois, beleza, advérbio ele tá deslocado, né? Então, ó, mais umas tantas, né, dessa primeira mudança, encarei, então, bem bagunçado aqui, não é a resposta, tá? Teve início com o choque provocado por essa mudança. O que teve início, galera, né? Por essa mudança com choque provocado. Também a mesma coisa e fez a separação aqui incorreta. Ó, até o sol parecia queimar de outra forma. Pergunta para o verbo. Quem parecia queimar de outra forma? Até o sol, não separa, tá? E a gente chega aqui na letra E. A periferia precisa ser tratada sempre como algo em movimento, ó. Quem precisa ser tratada sempre como algo em movimento? A periferia é o sujeito. Aqui eu tenho um verbo. E aqui eu vou ter meu objeto. Só que esse advérbio está deslocado. Como ele está deslocado, a gente virgulou ele. E a gente chega na resposta correta, a letra E. Ok? Advérbio deslocado, colocar aqui. Show. Então, ele fala da pontuação. Quando eu uso ponto, galera? Para indicar o fim de uma frase declarativa. A vírgula para diversos casos e vai ser muito importante na redação de vocês, tá? É usada para separar elementos de uma frase, indicar uma pausa breve, tá? 2 pontos são usados para introduzir uma numeração, uma citação, um aposto. Travessão, para a gente introduzir a fala de um personagem, tá bom? E a gente chega aqui na resposta que foi a letra E, a periferia, tá, galera? Precisa ser tratada sempre como algo em movimento, tá? Aqui eu vou fazer um adendo para vocês, tá? Se tivesse uma questão de
figura de linguagem, tá? Galera, a periferia é um ser inanimado, tá? Então ela não está em movimento. Então se tivesse uma figura de linguagem, a gente podia falar de prosopopeia barra personificação. É quando você dá característica a um ser inanimado, ok? E a gente chegou aqui, galera, na nossa querida Red de redação, beleza? Bom, galera, vou dar um bisu aqui para vocês, tá? Sobre a parte de redação. Essa daqui foi uma redação minha, tá? De uma prova que eu fiz da PM, então é um modelo de redação meu. Então, vou dar o bisu para vocês aqui, tá? Basicamente, galera, a gente tem uma estrutura aqui da redação que a gente tem introdução, tem o desenvolvimento e conclusão. Isso a gente chama de estrutura macro, tá? Dentro do desenvolvimento, galera, a gente normalmente faz 2 parágrafos, tá? Parágrafos. Que é o que, galera? O primeiro e o segundo, tá? A gente sempre toma cuidado também com relação de coesão, tá? E coerência. A coesão, galera, tem a ver com que a parte gramatical esteja ali de acordo, né? Conjunção, a parte de concordância nominal, verbal, ou seja, o texto coeso. E a coerência que faça sentido. Se você está defendendo uma ideia, seus argumentos têm que ser em prol da defesa, da sua ideia, tá? Então vamos lá. Aqui, galera, só para vocês terem uma noção, tá? Isso aqui de cara é minha introdução. Isso daqui de cara, tá? Vai ser o que, galera? O meu desenvolvimento. E aqui no finalzinho, galera, eu tenho a minha conclusão, tá? Então, aqui só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Na minha introdução, tem que apresentar a tese, beleza? Então, vamos lá. No filme Minority Report, veiculado nos cinemas da década de 90, retratou-se o uso da tecnologia pela polícia para coibir os crimes, a fim de prevenir atos ilícitos através de programas de identificação. Nesse sentido, é possível relacionar a obra com a problemática do uso do reconhecimento facial na segurança pública. E aqui era o tema que a Vonesp me deu, entre o combate à criminalidade e o direito à privacidade. Então aqui, galera, eu já apresentei minha tese, fiz um repertório sociocultural porque eu peguei um tema pertinente, né, para poder pautar meus argumentos. Então eu coloco aqui, as tecnologias de reconhecimento facial, elas vão auxiliar os órgãos de segurança, mas os dados devem ser preservados. Então eu já afirmei que sim, mas eu fiz aqui uma ressalva. Então sempre que a gente começar um parágrafo, a gente começa com um elemento coesivo, uma conjunção, uma frase que dá início, tá? Em primeiro lugar, o uso de tecnologias de reconhecimento facial é utilizado em diversos países como a Inglaterra, tá? Que implementa sistemas de identificação em banco de dados de criminosos, pois com esta ferramenta o número de crimes cometidos diminuiu de forma drástica. Além disso, tal exemplo foi esboçado na matéria do jornal O Globo, que houve uma diminuição de crimes na Europa, com a inserção de tecnologias de reconhecimento facial. Dessa maneira, o uso de mecanismos de reconhecimento facial ajuda na segurança pública, tá? Essa redação, igual eu falei para vocês, eu fiz na prova de soldado com esse tema. E aí, galera, o que vocês percebem, tá? Eu uso um repertório, tá? Então, claro, quanto mais você lê vídeos, filmes, coisas que vão agregar o conhecimento de mundo para você, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um paralelo sobre a minha temática, a minha problemática com o argumento, tá? Então, ou seja, eu fui amarrando as ideias. O que eu tô falando? Sobre coesão. E os meus argumentos são legítimos, tá? Então, a coerência. Você não pode ficar inventando, tá, argumentos que você não sabe, porque eles vão tirar pontos. E eu começo aqui com o meu outro parágrafo. Lembra que vocês têm que dar um espaço, tá bom? Então, vamos lá. Outro sim. Deixa eu tomar só uma água aqui, galera. Bebam água, levem água para a prova também, tá? Outro sim. Na sociedade se discute sobre o direito à privacidade e o uso de tecnologias de informação e exposição de dados de usuários, como no caso do Facebook, o qual foi julgado sobre a divulgação de informação privada. Paralelamente, o uso de reconhecimento facial no combate à criminalidade e entre o direito à privacidade é um exemplo desta discussão. Entretanto, a preservação dos dados escolhidos pelo reconhecimento facial voltados no combate à criminalidade não devem ser divulgados. Ademais, os dados dos cidadãos expostos sem autorização prejudicam o direito preconizado na Carta Magna sobre a privacidade. Então, galera, o que eu fiz?
Na época, estava muito em voga, né, sobre a questão do caso do Facebook, lá do Mark Zuckerberg, que os dados são vendidos, enfim. Então eu peguei isso que eu vi na internet, né, que eu vi na mídia e utilizei para minha redação, tá? Então você tem que legitimar e pegar um argumento pertinente. E aí eu falo sobre essa questão lá da minha tese, né, que os dados, né, o reconhecimento facial vai sim auxiliar na segurança pública, mas os dados devem ser preservados, justamente para não acontecer o que aconteceu com a parte do Facebook. Isso também está preconizado nessa Carta Magna, que é o que, galera? A nossa Constituição Federal e a última que está em vigor, de 1988, a Constituição Cidadã, beleza? E aqui, galera, eu gosto de fazer uma conclusão bem simples, que é a conclusão por síntese, tá? Então, eu falo logo, o uso de reconhecimento facial é uma ferramenta no combate aos crimes. Eu mostrei por que é. E eu falei, mas os dados devem ser preservados, beleza? Galera, essa minha redação eu tirei 78%, tá? Então, de 100, tá? Eu tirei 78%, que é a mesma coisa que 7,8, tá? Galera, muita gente vai falar, pô, Wagner, mas sua redação tava boa porque você não tirou mais. A banca VUNESP, galera, tá? Então vou colocar aqui para vocês, né? A banca VUNESP, ela é um pouco crítica, tá? Ela não gosta de certos modelos de redação, tá? Que são certos modelos de redação? São redações que a gente chama de redação receita, tá? Que você tem um padrão para você seguir. Eles não gostam de dar. Eu sempre disponibilizo esse modelo de redação e passo para a galera da mentoria, porque pelo menos você garante ali o 7,5, tá? Nunca vai ganhar o 100, porque eles falam que você tem que ter criatividade, enfim, etc, tá? O foco é passar na prova, galera, é o objetivo final, beleza? Bom, galera, então aqui eu continuo, né? Portanto, frente a essa temática, percebe-se que o uso de tecnologia de reconhecimento facial ajuda na segurança pública no combate à criminalidade. Porém, né, os dados devem ser preservados a fim de não ser prejudicial ao direito à privacidade. Galera, tá vendo aqui que eu uso uma conjunção, beleza? Eu uso uma conjunção. Só que ela tem que fazer, galera, coerência, tá? Eu quero dar uma ideia de adversidades. Eu podia usar porém, né? Ó, outro sinônimo. Entretanto, ó, todavia, outra, contudo, tá? Então a gente tem que usar as conjunções, os elementos coesivos pertinentes, beleza, galera? Então isso daí é importante. Bom, galera, e a gente vai finalizar aqui a nossa live, né? Nossa super revisão, tá? O seu maior concorrente é você mesmo. Boa prova, rumo à aprovação, tá? Então a galera que ficou, galera, aí eu vou disponibilizar o cupom de desconto, tá? Para quem vai adquirir o e-book, tá? Que é o Guia Estratégico, todo o material revisado com dicas, estratégias que vai ajudá-los no domingo na prova. Então, galera, vale a pena o custo-benefício, o preço, tá? Vão lá, adquiram, comprem. Vai ser um material que vocês vão falar assim, meu, que material bom, com certeza me ajudou para eu ter uma nota melhor na prova. São conteúdos, galera, que vocês não vão conseguir achar na internet, tá? Conteúdos que a gente demorou muito tempo, né? No caso, eu falo eu e minha equipe, para montar esse e-book, a gente fez com muito carinho. E foi todos esses anos de estudo, galera, que eu fui tendo com os meus professores, estudando fora do Brasil, fazendo muita prova, né? Eu fui adquirindo e consegui desenvolver essa metodologia, tá? E foi através de muito livro, tá, galera? Sobre neurociência, como o nosso corpo funciona, principalmente o nosso cérebro em relação ao estudo, as questões de sinapse, fazendo muita prova também, né, para poder ter essa propriedade, esse know-how, essa expertise, esse empirismo para trazer conhecimento para vocês. No YouTube, galera, não tem ninguém que faz mais provas da PMSP, que já passou tanto para soldado, só para soldado, galera, já foi aprovado mais de 8 vezes, Barro Branco 3 anos consecutivos, 2021, 22, 23, e esse ano de 2024, para a ironia do destino e para alguns haters, estarei lá fazendo a prova de novo, tá? E com certeza vou passar. Muita gente fala assim, pô, como você sabe que você vai passar? Galera, um professor falava pra gente, né, o professor Borges, sobre a questão da preparação, tá? Quando você faz uma boa preparação, vocês vão entender o que eu estou falando. O professor Tavares, o Rodinei também sabem disso. E qualquer pessoa que já passou no concurso. Quando você faz uma boa preparação, você chega na prova o quê? Preparado, obviamente, né? E aí você sabe que você fez o teu melhor, você conseguiu
pegar conteúdo, fazer revisão, fazer exercício, você está ali, que a galera fala, na massa do sangue, e aí você tiver uma estratégia, você tiver um controle emocional, usar o tempo a teu favor, com certeza você já sabe que você passou na prova. E aí a consequência é você conseguir buscar ali uma notinha um pouco melhor, mas você já vai para a prova tendo essa ciência, tá? E esse e-book com certeza vai ajudá-los, beleza? Galera, queria agradecer a participação de todos, os 29 que ficaram até o final, tá? Então, vou agradecer todo mundo que iniciou na live aí, tá? O pessoal da mentoria, a galera que comprou o e-book, a galera que acompanha o canal, tá? Você que vai estar vendo essa aulona, esse super revisão, tá? De todo o conteúdo da PM aí, para que você consiga ter um bom desempenho. No domingo, dia 24, galera, desejo para vocês uma boa prova, que vocês tenham a melhor prova da vida de vocês, que todo o conhecimento que vocês estudaram venha diante de vocês, beleza? Lembrem-se, galera, vão otimistas para a prova, não adianta chegar lá derrotado. Santos no livro da Arte da Guerra, ele fala, se você conhece seu inimigo e você já ganhou a batalha, tá? Então conheçam a ti mesmos, tá? Vão para a prova tranquilo, se planejem em relação ao horário que vocês têm que estar, o material que vocês têm que levar, sabe que tem que levar caneta de tinta esferográfica preta, tem que levar documento. Pô, você vai ficar 4, 5 horas fazendo a prova, seu cérebro cansa. Assim como o treino de hipertrofia na academia, você precisa de suplementação, lá não é diferente, tá? Levem água, vocês precisam de água, 70% do nosso corpo é água, para sinapses neurais vai ser importante. Então leva ali uma glicose, né, um chocolatinho, uma barrinha de cereal, tá? Então as recomendações que eu deixo para vocês. Muito obrigado, galera que acompanha meu trabalho. Me sigam lá no Instagram, @bizucomvagnão. Quem não está inscrito no canal, já se inscreve, galera. Deixa o seu like, compartilha. Foram mais de 3 horas de live, né? A gente tem diversas atividades, né? Trabalho, família, mas a gente está aqui justamente, né? O professor Tavares, o professor Rodinei e eu, justamente para poder ajudá-los, dar todo esse apoio para vocês aí. Vou dar uma olhada aqui no chat se alguém vai falar alguma coisa. Né? O Luiz mandou aqui, valeu Vagnão, valeu Luiz, beleza? Caio mandou também para cima, arruma aprovação, isso aí Caio, Leonardo, valeu Vagnão, beleza? Então é isso galera, vou estar encerrando a live aqui, muito obrigado a vocês que participaram, ficaram até o final, é isso aí, que Deus abençoe vocês, que vocês façam uma excelente prova no domingo, com certeza eu vou estar lá também fazendo a prova, quem estiver lá na Unip, tá? Ali da Vergueiro ali, Barra Paulista, estarei lá. E é isso, galera. Bom descanso para vocês, bom resto de semana, estudem, tá? Que vai dar certo. Vejo vocês na próxima. Valeu, galera!